Amor, você sabe que essa loja sempre foi meu sonho, né? Mas eu queria dar mais um passo, ampliar. Mas não temos dinheiro, né? Ué, vamos pegar crédito. Só que tem tanta oferta e eu fico inseguro. Eu preciso de orientação. É isso. Ser bravo é me orientar. Na hora de dar o próximo passo, acredite e conte com a orientação do Sebrae. Bom, gente, como a Lilian já adiantou, a gente agora vai se aprofundar um pouco mais, acelerando a circularidade, soluções para os resíduos na moda. Esse debate apresenta um modelo exemplar de negócio circular que tem como objetivo eliminar os resíduos têxteis no Chile. Também serão destacados exemplos de iniciativas brasileiras que promovem a circularidade. O painel reforça que a moda circular é um modelo de negócio que deve caminhar lado a lado com o repensar do consumo e da produção excessiva. Para mediar esse painel, eu quero chamar Laura Madalosso, designer para a sustentabilidade e cofundadora da Cora Design. Camila Zelezoglu, gerente de sustentabilidade e inovação da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, ABIT. Daniela Irro, cofundadora da Ecocitex e da Travesseiro. Bom, eu queria pedir licença rapidamente, que eu ganhei um presente de poder aproveitar os minutinhos antes aqui do nosso papo. E eu não sei como vai rolar lá, tá? Para projetar aqui na tela algo que tem tudo a ver com o nosso papo de hoje, de agora, que é sobre moda circular. Eu ganhei o presente de poder trazer em primeira mão uma novidade, que é um lançamento, vai projetar aqui na tela, relançamento de um guia que a Cora, a consultoria da qual eu sou cofundadora, junto com a Positiva, uma marca de produtos de limpeza e de autocuidado, de responsabilidade socioambiental, fez em 2023, um material que se chama Guia do Guarda-Roupa Sustentável. Ele fala sobre economia circular com uma linguagem super acessível, para a gente falar com todas as pessoas a respeito do papel que elas têm com o cuidado das roupas, né? Então, a gente vai falar sobre como armazenar, como higienizar, como fazer manutenção, como, depois que o fim do ciclo desse produto já chegou, esse produto pode ser corretamente encaminhado. Esse é um guia colaborativo que foi lançado em 23, apoiado pelo REF, está sendo relançado agora e atualizado. Então, queria agradecer a Yamê, Lili, Carol, pelo espaço, por continuarem apoiando essa iniciativa. É gratuito, façam download e usem muito esse material sempre que possível. Depois a gente pode conversar mais sobre. Então, feito esse adendo, que tem tudo a ver com o papo que a gente vai ter agora, eu queria avançar para a gente seguir falando, e aí tivemos a super sorte de ter uma aula aqui da Lilian, né, preparando o terreno, semeando o terreno para a gente colher aqui sobre esse assunto. Eu, Camila e Daniela, queria agradecer a vocês, estou muito feliz de estar aqui, muita honra de poder mediar esse papo, e agradeço também as trocas prévias que a gente teve, que foram mega enriquecedoras. Enfim, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre circularidade, moda circular, a partir da visão de duas mulheres incríveis que estão na linha de frente, estão fazendo moda circular hoje, justamente para a gente falar sobre, a partir, né, desse conceito todo que a Lilian trouxe para nós, como que na prática isso está acontecendo, a partir das vivências de vocês. Então, seus desafios, né, a moda circular, a transição para a circularidade, as oportunidades pelo viés de quem está empreendendo e pelo viés mais sistêmico, mais, né, setorial, que a Camila traz aqui para a gente também, a partir da lógica da cadeia de valor, de fornecimento, enfim. A gente quer inspiração com esse bate-papo, então a gente vai para a prática. E eu quero começar com a Daniela. Nossa novidade aqui, Camila já conheço, também maravilhosa de ouvir, mas vamos começar com a Dani, que está chegando aqui com a gente. Dani, a Ecocitex, tua empresa, é uma empresa chilena, no Chile, onde está localizado o deserto do Atacama,
que hoje é considerado também o maior lixão têxtil da América Latina. Aqui no Brasil, a gente foi muito impactado pelas imagens das montanhas de roupas. A gente tem uma campanha do Fashion Revolution muito importante de conscientização sobre esse problema. E a gente tem uma legislação que proíbe a importação de roupas e, enfim, de, aspas, lixo têxtil. Então, foi muito impactante mesmo ver esse resultado, né, desse movimento que é global, esse resultado que tem lá no Chile. Ainda que Ecositex seja anterior à, enfim, à divulgação massiva dessa questão lá do Atacama, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre como esse contexto impacta o modelo de negócio de vocês e o trabalho que vocês fazem com as pessoas por lá. First of all, thanks for the invitation. I normally speak Spanish, but I will try to do my best in English. Well, actually, the Atacama Desert, this news about the Atacama Desert had a big impact, not just in the psychological people in Chile, but also in the educational area, you know. The people at that time only thought that we were like lying, maybe, that the Chilean people were like the biggest consumers in Latin America of clothes. But when we knew about the Atacama Desert, we knew that was real. Like the Chilean people is almost throwing or consuming 32 kilograms of textiles per year. It's pretty big, and only 1% is recycled. So I think that news help us to educate the communities and the people, and help us to promote our goal, our objective about that the circular economy is not only recycling. It's not only that. We are helping each other to have a better environment, a better planet, helping to our children have a better place to live. Bom, muito bom. E, bom, né, aproveitando esse gancho da atuação de vocês, e eu acho que, né, a não sei, a maioria das pessoas aqui talvez não tenha tido a oportunidade de conhecer o trabalho de vocês, eu queria que tu contasse um pouquinho, né, vocês atuam em diferentes frentes simultâneas, né, na Ecositex, então atacam várias soluções de circularidade simultaneamente, desde a recuperação das roupas, a produção de fios e tecidos reciclados, a própria educação do consumidor, como tu falou, né, essa conversa, esse engajamento muito forte, e a inclusão pelo trabalho também, né, uma estratégia que vocês têm na Ecositex. Eu queria que tu apresentasse para o pessoal aqui essa visão completa de circularidade e comentar também um pouquinho sobre quais são os maiores desafios que vocês enfrentam, né, de alguém um negócio que já está vivendo a circularidade, ainda que num contexto totalmente linear. Yeah. Well, Ecositex is a circular model. We try to use all the clothes that you have and you don't want to use anymore, so you can bring it to us, to our stores. We have 2 stores at Santiago, at the capital of Chile. So we separate what we can use, reuse, so we sell it as second-hand clothes. But also, what is not in a good shape, we recycle it, and we create this kind of yarns. I brought one sample, so you can knit it, and we also are doing some fabrics now. So we try, we close the loop of the circular economy, trying to use all the clothes that we receive and give them the best second life that they could have. And I think that one of the biggest challenges for us, as I said, is the education. The conscious that the consumers should have about the power that they have in their hands.
every time that one of our clients or all of us here do a decision about what are they going to consume, they are putting their power or to decide what are they going to consume and what is going to happen with the thing that they're going to buy afterwards. So if I buy new clothes, I am going to be responsible of what to do with it when I don't want to use it anymore. So I always said that all the consumers has that power on it. Muito bom. A gente estava ouvindo aqui Lilian falar, né, sobre uma mudança de modelo mental, sobre repensar, né, consumo, produção e uma mudança cultural muito importante precisa ser feita e através dessa comunicação apenas que a gente e desse engajamento, né, das pessoas e de todos os atores envolvidos que a gente vai conseguir fazer essa transição. Então é muito legal ver na prática vocês já atuando dessa forma, com uma visão tão sistêmica, tão completa das oportunidades, circularidade que a gente tem quando a gente fala de moda e têxtil. Muito inspirador e muito obrigada. Queria perguntar para a Camila, aproveitar aqui a sequência do nosso papo, para trazer um pouco mais também dessa visão Brasil, visão setorial e inspirados aqui pela fala da Daniela. Camila, te dá a missão. Olhando para a moda brasileira hoje, que estágio tu acha que a gente está rumo a essa moda circular, rumo à circularidade? Como que tu avalia esse momento que a gente está? E se tu puder, na tua resposta, também aproveitar para compartilhar alguns exemplos de iniciativas que tu já acompanha, nacionais, que promovem circularidade, vai ser super bom para enriquecer aqui a troca. Maravilha, vamos lá. De tarde, a energia está baixinha, mas eu pretendo ser mais objetiva aqui também na fala para trazer alguns casos, né? Falar do estágio, acho que é muito prematuro para a gente avaliar um percentual, por exemplo, de alcance de economia circular na cadeia da moda. Isso não só no Brasil, mas quando a gente olha para o modelo global. Mas a gente pode interpretar a economia circular de diferentes formas. Eu começo com uma que é muito antiga, né? Acho que tem práticas diversas, mas eu trago uma que a gente tem explorado com alguns parceiros, Aliança Empreendedora, e entender um pouco o ecossistema das costureiras autônomas. Então, eu começo por elas. Hoje, se tem uma comunidade que tem feito economia circular há bastante tempo, são elas, né? Elas estão nos bairros, em todos os municípios do Brasil, fazendo reparo nas roupas, e por uma questão até de necessidade, as pessoas utilizam esse serviço há muito tempo. Ele é bem valorizado pelos consumidores? Não. Hoje em dia, a gente acha caro pagar R$20 na barra de uma calça, em São Paulo. Não sei, em outros territórios, vale menos ainda esse trabalho. Então, acho que eu parto de um capital que a gente tem no Brasil, que, quando a gente discute internacionalmente essa questão, muitos países não têm, né? Hoje, a política europeia que está visando mais reuso, reaproveitamento, reparo, eles não têm esse capital. Então, acho que vou partir aqui da valorização de quem está na base fazendo isso acontecer há bastante tempo, né? E dar visibilidade para essas mulheres. E olha, são mulheres que têm amor pela costura, porque elas acabam fazendo os processos da moda e da costura do começo ao fim, e com relações, né? Que é um pouco do que a gente está falando. Não vai ser possível fazer economia circular sem relações, né? E colaboração. Não vai ser, né? E aí acho que é um dos princípios de quebra do modelo de negócio do sistema, né? A gente vai ter que ser mais colaborativo. Eu acho que tem um limite da competição, né, no mercado, para a gente conseguir avançar com mais práticas. Olhando para a indústria, por questão de custo e eficiência, a indústria têxtil sempre fez reaproveitamento dos materiais dentro das empresas, das grandes empresas, porque é custo, né? Matéria-prima. Então, esse reaproveitamento dentro das fábricas já é há muitos anos feito aqui no Brasil. Quando a gente vai para a parte de corte, que você tem o excedente do corte, né, nas confecções, aí a gente tem um desafio maior, porque o corte está acontecendo nas micro e pequenas empresas do Brasil. E a política, né, que trata disso, de gerenciamento de resíduos sólidos,
ela muitas vezes não está sendo regulamentada nos municípios. Então, ainda tem muita educação do ponto de vista do poder público e das empresas privadas de como fazer o gerenciamento. E não só como fazer o gerenciamento, mas quais as destinações hoje que uma empresa que faz esse gerenciamento tem em alternativa ao aterro, que hoje, por lei, é uma via legal. Mas que a gente sabe que os aterros também, com o resíduo têxtil, tem um desafio muito grande do assoreamento mesmo do aterro. Está virando um problema dentro do próprio aterro. Porém, tem muitas iniciativas que, a depender do tipo de matéria-prima desse corte, tem absorvido tanto de baixo valor agregado, então, estofamento, por exemplo, estofamento de automóveis. Você tem empresas grandes processando muita coisa para ir para o automotivo. A gente tem um modelo aqui no Brasil também que tem feito os fios. Há muitos anos, né, uma empresa brilhante, que vou até citar, é associada também à Eurofios, que faz, né, no sul do país, um processo... É uma indústria, né? Que, quando a gente está falando de reciclagem no setor, é um pouco diferente daquela reciclagem que a gente tem a visão de cooperativa, de ser um galpão, tudo sujo, largado. Não é assim, não, né? A gente está falando de operação de indústria que usa o resíduo de corte para fazer um fio, assim como uma fiação de algodão tradicional está usando o algodão do campo. Então, tem sido feito desenvolvimentos brilhantes nesse sentido. E agora os próximos passos em termos de investimento, desse e de outros que fazem essa operação similar, é a gente conseguir ter um fio mais fino, um fio que não vá só para artesanato, mas que ele possa voltar mesmo com a qualidade necessária para peças, né? Que acho que esse é o maior objetivo de quem está investindo agora nisso. E não posso deixar de falar também da Cotton Move, né, que é um parceiro de várias varejistas, que consegue hoje sim, né, e acho que isso é muito pioneiro, né, ainda não tem a escala que a gente espera, mas com roupas de pós-consumo, né, com um percentual majoritário ali de algodão, eles conseguem fazer as coleções cápsulas de várias das grandes, pelo menos das líderes de mercado aqui, para entregar produtos, de fato, circulares, né, pensando no pós-consumo e voltando para a indústria. Mas a gente sabe também que, no Brasil, second hand tem crescido, o próprio investimento de grandes redes varejistas de modelo tradicional tem incorporado isso também, olhando o futuro desse negócio. Então, acho que se a gente olha da perspectiva de ações, elas estão existindo no campo e no território. Agora, quando a gente vai fazer provocações sistêmicas, aí a gente conversa daqui a pouco numa perspectiva mais de política pública, que aí acho que é a grande virada para a gente ter mais efetividade técnica e econômica para essa transição acontecer. A sequência, né, aqui da nossa conversa ia direcionar bem para esse lugar, né, quando a gente olha para um momento em que a regulamentação da moda, principalmente, né, fora do país, mas aqui dentro também, ela está sendo um debate muito forte recentemente. A gente tem avanços regulatórios internacionais acontecendo e a gente tem um movimento interno aqui com o lançamento do Plano Nacional de Economia Circular, né? A gente tem aquela revolta sobre quem trabalha com moda e está na sustentabilidade já há algum tempo também, que a Política Nacional de Resíduo Sólido não contempla ainda o têxtil. Mas temos aí esperança, né? Está começando um movimento muito impactante. Então, eu queria que tu trouxesse aqui, seguisse nessa linha de raciocínio, qual que é a visão, a tua visão, a visão da BIT, né, sobre o tema da regulação, desses avanços regulatórios nacionalmente e como os movimentos internacionais que tu enxerga que podem influenciar o que a gente está vivendo aqui, que tu está trazendo, né, que a gente tem boas iniciativas, elas ainda não estão numa escala que a gente precisa, então talvez esse empurrão que esteja faltando é o que está vindo aí, o famoso vem aí. Sim, vou de trás para frente. Assim, vou começar com a referência internacional, até para pegar aqui a fala da Daniela, né? A questão do deserto do Atacama, por exemplo, e o movimento que o governo chileno fez
em conversa com as autoridades europeias, foi uma das questões que muito movimentou a regulamentação europeia para atenção em exportação de roupa usada, né? A gente está falando de mercados de alto consumo, muito mais alto per capita do que aqui no Brasil e na América Latina. Então, é essa exportação de roupa usada, né, da Europa, que, num fluxo de comércio que acaba não acontecendo de segunda mão, acaba indo para o deserto do Atacama ou para praias em países africanos. Então, acho que olha a importância de um governo atento para resolver uma questão que não era dele, virou dele, né? E pressionando governos para ajudar, né, nessa solução, né, que não é simples. O movimento europeu do Green Deal e colocando muito central, né, o setor têxtil como prioritário para fazer os avanços da circularidade, ele traz um pacote legislativo assim daqueles desafiadores, né? Quase 16 novas legislações para diversos temas em relação à cadeia da moda. Então, tem greenwashing, tem passaporte digital de produto, tem 1001 questões ali dentro para fazer a pressão mais estruturante, digamos, e sistêmica, né? Isso influencia a gente aqui de alguma forma? Sim, né? Quando a gente escuta que esse movimento está acontecendo lá fora, por mais que a produção nacional é muito focada no mercado interno e pouco exporta, é uma pressão relevante para a gente falar, pô, é uma oportunidade para o Brasil. Se eu me antecipar com essa linguagem, eu posso vir a ser o cliente nesse mercado. Mas eu preciso estar preparado em termos de processo e de linguagem. Então, acho que é um ponto de atenção super relevante para os atores de mercado. Outra coisa é a gente olhar para aquela realidade que é muito diferente da nossa. Então, aquilo que for ser aplicado aqui no Brasil e movimento da política pública brasileira, ela é diferente daquilo que está sendo preconizado lá, né? Porque, como eu mencionei na abertura, a gente tem a possibilidade não só de utilizar recursos de novo na nossa cadeia, mas em outras cadeias industriais, né? Europa e Estados Unidos não tem essa miríade de indústria que o Brasil tem. Então, a gente pode ser inovador em como a gente vai utilizar os recursos. E eu acho que o setor têxtil, por mais que ele ficou, digamos, atrasado, né, na regulamentação da logística reversa obrigatória de pós-consumo, eu acho que a gente está num momento central em que a política nacional de economia circular foi desenhada no Brasil, tardiamente também comparado aos nossos países aqui da América Latina, mas nessa gestão foi possível, né, ali, estruturar da maneira que dava, com muitos atores. Então, assim, a gente hoje tem um ecossistema de pessoas e mulheres, a gente tem um grupo de 200 mulheres que trabalham na economia circular. Eu estou vendo a Vitória ali, e a Vitória provavelmente vai ser conselheira do Instituto Elas na Economia Circular, que é um instituto que está sendo criado para dar visibilidade às mulheres que têm trabalhado nessa agenda. É um convite também para as várias mulheres que estão aqui, que atuam nessa agenda, mas que têm né, personalidades aí da sociedade civil, do poder público, do setor privado. Então, tem uma rede muito grande dentro da indústria, do varejo, com uma atenção muito especial a essa temática, né? Até esqueci de mencionar de uma coisa prática que, para mim, foi muito inovadora, é o próprio guia, aí eu vou mencionar a marca, né, que está presente aqui também, o guia da Renner de design circular. Porque tudo que eu estou falando aqui está mais voltado para atender o problema já gerado. E quando você traz a discussão do design e como convencer dentro de uma grande companhia, né? E aí, Laura, você teve diretamente ligada a esse projeto também, como falar com os desenvolvedores de produto a respeito desse tema para que as escolhas já sejam feitas antes, para facilitar todo esse processo depois. Então, a política pública para o setor, em logística reversa, vai poder inovar casando essas duas visões. Eu acho que hoje, para os outros setores que já avançaram em acordos, eram acordos puramente olhando para a reciclagem. E a gente sabe, pelos números que são públicos também, que a reciclagem nessas cadeias, mesmo que tenha acordos antigos, decretos antigos, como a do plástico, o avanço em termos de reciclagem em percentual, comparado à produção de matéria-prima virgem, é muito pequena ainda. Então, acho que é uma oportunidade do nosso setor fazer discussões mais profundas para co-construir, né, uma política pública eficiente e inovadora para gerar novos negócios, renda, empregos, né, num país que tem todas as condições de fazer isso. Então, a gente tem uma visão muito otimista
e está com um projeto aí para articular um pouco dessa conversa também com todos os atores e fazer... O setor privado está com um interesse propositivo de fazer essa regulamentação acontecer, mas ela precisa ser assertiva em termos técnicos e econômicos, porque só um pequeno gancho. Para a gente ter escala, não adianta o material reciclado, ele não é competitivo perante a matéria-prima virgem, que tem escala, volume, é muito mais barato fazer. Então, a gente precisa questões tributárias, enfim, né, já está sendo discutido isso no Congresso, mas essas pautas que estão no Congresso, a gente precisa ter muita atenção, porque tem muita coisa positiva, mas tem muita coisa que, às vezes, você pega o positivo e mistura com um monte de outra coisa. Assim, a dinâmica do Congresso Nacional é uma dinâmica que você tem que estar muito próximo e atento para que a gente construa coisas significativas para a gente conseguir dar passos mais largos. Mas, assim, uma visão super positiva de que esse processo vai acontecer no Brasil e creio e espero que seja da melhor forma possível. Sim, bons passos já foram dados, né? E a gente está falando de um desafio sistêmico com uma, né, solução que é colaborativa, é sobre mudança de cultura, sobre essa noção de interdependência, tem que trabalhar junto, a gente não está acostumado, a gente, né, está acostumado a trabalhar individualmente, né, tem que mudar a mentalidade. E eu sei que a gente está chegando bem no finalzinho, já estouramos aqui, mas eu queria só fazer um último adendo para vocês comentarem assim brevemente, porque a gente está falando de circularidade, moda circular e pensando muito no material, mas não é só isso, né? A gente está falando também de uma forma de restaurar relações entre as pessoas, com o território, como já foi muito falado, com a natureza, relações como um todo, né, mais macro. Né, economia dando te fala, o sistema econômico cuida das pessoas e do planeta dentro dos limites ecológicos. Então, eu queria que vocês comentassem muito rapidamente como que vocês enxergam que a moda circular também é uma forma de regenerar as relações. Pode ser Daniela primeiro e depois Camila, para a gente amarrar e fechar. Well, I think that it's not only recycling, it's taking care of what it's going to happen with our planet afterwards. It's asking you where this jacket was made of, who made this jacket, how much did they pay to him or her. I think that it's not only economic, it's not only, it's social. So I think that it's very powerful. Eu vou ter que falar mais de um exemplo que eu não posso esquecer. Vale. E já fecho com a questão de pessoas. Porque são tantas coisas acontecendo, gente, que o upcycling a gente falou pouco, eu sei que outros painéis falaram bastante, mas assim, não posso deixar de falar também da aproximação de designers, né, como a Agostina Comas, que é brilhante, né, no pioneirismo em upcycling, aqui no Brasil, que se aproximou de uma grande confecção para criar um tecido a partir dos cortes de confecção. Então, assim, é sobre isso, é conexão entre pessoas e propósito de fazer diferente. A gente, para mim, não só falando dos trabalhadores que vão estar envolvidos em todos esses novos desenvolvimentos, mas para a gente estruturar, e é bem do lugar de fala que eu estou, o papel da articulação, da associação, né, tem que trocar e co-construir com muitos atores. Então, assim, é por meio de boas relações, que são pessoais, na verdade, que a gente vai criando e trocando, que vai ser possível construir uma coisa diferente. Então, é sobre pessoas, né? É sobre repensar a partir do olhar para as pessoas e das conexões que a gente vai fazendo aqui, ó, a cada minutinho disponível. Sim, nesse espaço, né? Que importante aqui a gente está falando juntas sobre isso. Infelizmente, acabou nosso tempo, a gente podia ficar aqui muito tempo ainda falando, então eu queria agradecer nossas convidadas e terminar com essa mensagem, né, que a gente está encarando aí uma mudança sistêmica, complexa, mas que é inquestionável, que só vai trazer ganhos, já está trazendo, já está acontecendo, já é real, já está em curso no mundo, precisa de coragem, de persistência, de colaboração, mas vai valer muito, já está valendo muito a pena. Obrigada, gente, muito obrigada pelo espaço.